Melhores carros até R$ 25 mil para você que quer trocar de carro agora nesse início de ano, mas ainda tem dúvidas sobre quais seriam as melhores opções. Vamos falar aqui de várias sugestões, tanto para o uso diário quanto para viagens. Lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em janeiro de 2025, começando com o primeiro da lista para você que quer um compacto com boa capacidade de porta-malas. Dá para pensar num Chevrolet Classic LS 1.0 Flex Manual 2012, tabela R$ 24.848. Aqui vem com o motor GM Família 1 VHCE de bons números de desempenho, relativamente falando, para o peso de carroceria desse carro. Você vai ter boas respostas, uma certa boa agilidade, ainda mais dentro de cidade, porque ele vem com um câmbio manual de 5 marchas mais reduzido. É ótimo, né, para você andar ali pelo trânsito mais pesado, só que na estrada ele vai rodar ali com um giro mais elevado, mesmo de quinta marcha. Então, é um carro para você pensar duas vezes para fazer uma longa viagem, mas dá para fazer. Porta-malas, 390 litros de capacidade, dá para levar bagagens da família toda caso você viaje com esse carro. Pneus 165/70/13, são pneus relativamente baratos, dá para encontrar hoje em dia ainda com certa facilidade, só que mais estreitos, então joga um pouco contra na estabilidade. E o consumo é bom, como você pode observar aí nos dados oficiais. Para um carro de época, você vai conseguir boas médias de consumo, sendo que na prática, claro, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, dá para conseguir números até um pouco melhores do que esses aí. E vem de série equipado nessa versão LS com direção hidráulica, ar-condicionado, dupla airbag frontal e freios ABS. Além dos opcionais de vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e um CD player com conexão Bluetooth que podia vir instalado na concessionária. Então aqui eu diria que os itens principais já vêm de série, o que é bem interessante, né? Direção hidráulica, ar-condicionado, vão te dar mais facilidade de revenda, vão te dar mais conforto para o dia a dia. Então, tudo certo. O trio elétrico aqui você consegue instalar facilmente depois, caso seja necessário. Mas é um carro de manutenção simples, preços de peças dos mais acessíveis aí no mercado, mas é claro que você tem que verificar o histórico de manutenção para saber se o dono anterior usou o óleo correto. Um carro desse, como qualquer outro, se tiver usado um óleo errado, muito provavelmente no futuro você vai ter problemas de lubrificação, entupimento, formação de borra. Então tenha atenção especial com esse detalhe. E é claro, verifique também toda a documentação para se certificar que um carro desse não vai te dar dor de cabeça, não tem nenhuma restrição judicial quando você for tentar transferi-lo para o seu nome. Também é bom verificar toda a estrutura do veículo, todos os pontos importantes da carroceria para ter certeza que esse carro não passou por nenhuma colisão séria que pode inclusive afetar a segurança do seu veículo. E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nenhum item importante quando for avaliar seu próximo carro usado, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Além disso, o Classic tem como pontos positivos o seu porte mais compacto, então bom para o trânsito urbano, bom para encontrar vagas para estacionar, mais fácil de manobrar e sim, ele tem uma boa procura no mercado, tem sim uma boa facilidade de revenda, mas em detrimento de você ter que ter uma atenção especial com o motor desse carro, né, que pode bater pino, é comum nesses VHC. Então também é muito importante fazer um test drive antes de fechar negócio para ver se não está passando por esse tipo de problema. Também pode vazar óleo do câmbio manual, algo para você verificar também. O espaço interno traseiro é mais reduzido, é um carro compacto de fato, então adultos já não vão ter um bom nível de conforto para viajar ali. Acabamento interno, plástico duro, de qualidade não tão boa assim, faz um pouco de ruído com o passar do tempo. E também é um carro que foi mal avaliado pelo Latinic de sua época, né? Não é um carro muito seguro em caso de colisão. Lógico, plataforma mais antiga lá do Corsa B dos anos 90. Então, você tem que ter esses pontos em mente. Passando para o segundo da lista, para você que quer um projeto um pouco mais moderno, uma qualidade de acabamento interno melhor, dá para pensar no Fiat Punto LX 1.4 8 válvulas Flex Manual 2009, tabela R$ 25.486. Ele vem com motor Fire, de comando de válvula simples no cabeçote sincronizado por correia dentada. Os números de potência são modestos para o peso de carroceria, então é um carro mais lento, tanto dentro de cidade quanto na estrada, ainda mais se você usá-lo aí com o ar-condicionado ligado, né? Vai sentir bastante o peso adicional. Câmbio manual de 5 marchas aqui, como todo bom Fiat, tem engates mais
imprecisos, curso mais longo de alavanca. Tem que se acostumar ali no primeiro momento. E o porta-malas é pequeno, 280 litros, vem com o banco traseiro rebatível de série e, opcionalmente, ele podia ser bipartido. Pneus 95/60/15, fáceis de encontrar, e o consumo é um pouco mais elevado justamente por ser um carro um pouco pesado pelo desempenho do motor. Você vai ficar ali exigindo um pouco mais dele a todo momento, vai exigir também mais reduções de marchas na estrada, principalmente se tiver com porta-malas carregado, passageiros. Então, é um carro para você ter esses pontos em mente. Mas ele vem muito bem equipado, né? Na versão LX, que nem é a top de linha, uma intermediária, já contava de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis dianteiros de neblina. E ainda mais quando vinha com os opcionais, né? Que são os vidros elétricos nas portas traseiras, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, além de dupla airbag frontal, freios ABS, sensor de estacionamento traseiro e o CD player com entrada USB, conexão Bluetooth e o volante multifuncional. Carro bem completinho aqui, sem sombra de dúvidas. Com custo de manutenção também acessível, preços de peças mecânicas bem baratos aqui, relativamente falando, fáceis de encontrar, confortável rodar, mérito de uma suspensão bem voltada para essa característica. Talvez ele ainda não vai entregar a melhor das estabilidades aí comparado com os concorrentes, mas não é aquele carro tão bobo assim em curvas de mais alta velocidade. Vai ter um certo equilíbrio de suspensão, com bom acabamento interno, sim, revestimentos melhores ali de painel, bancos bem confortáveis, como é de praxe aí em vários Fiat. Boa altura do solo, vão livre mínimo de 159 milímetros, então um carro para você passar pelas lombadas aí da sua cidade com um pouco mais de facilidade. Por essas outras razões, boa relação custo-benefício, entrega bastante pelo valor que ele cobra, desde que você pegue com a maioria daqueles opcionais disponíveis, né? Mas tenha em mente, como eu já falei, o desempenho é limitado, é fraco, o consumo vai ser um pouco elevado, espaço interno traseiro é mais reduzido, infelizmente, assim como a capacidade de porta-malas. Algumas peças de acabamento externas também são um pouco mais caras comparado, por exemplo, com a linha Palio. Em manutenção mecânica, vai ser bem semelhante ao compacto mesmo de fato da marca, mas em peças de acabamento, talvez ele seja um pouco mais caro. Por essas outras razões, ele desvalorizou um pouco mais do que o Palio, consequentemente o ponto vai ter uma revenda um pouco mais difícil, infelizmente. Mas passando para o terceiro da lista, já que eu estou citando aqui o Palio, uma opção interessante seria a sua versão perua, né? Que é o Fiat Palio Weekend Adventure 1.8 Flex Manual 2008, na sua terceira geração ainda, por R$ 24.843. Como eu disse, o motor aqui em questão é 1.8 fornecido pela Chevrolet na época. Entrega bons números de desempenho bem melhores do que os 1.4 Fire. Para o peso aqui dessa Palio Adventure, tá bem adequado. Câmbio manual de 5 marchas, também de engates mais imprecisos, infelizmente, mas tem uma boa capacidade de porta-malas, 460 litros, com banco traseiro rebatível e bipartido de série, bem legal. Pneus 175/80/14, medidas não tão convencionais, perfil bem alto e um pouco mais estreitos, mas ainda assim dá para encontrar no mercado. Claro que o consumo vai ser um pouco mais elevado, como você pode observar, em detrimento principalmente desse motor 1.8 GM Família 1, que não é lá tão econômico assim. Mas em compensação, você já tem de série direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e faróis de milha ou longo alcance. Além disso, o CD player com leitor MP3 era item de série. E os opcionais? Vidro elétrico nas portas traseiras, bancos em couro, faróis limpadores de acionamento automático e retrovisor fotocrômico. A lista bem interessante aí, com certeza, por um carro de R$25 mil, que entrega um bom nível de acabamento interno, confortável ao rodar, sim, suspensão desse carro também mais voltada para essa característica. Mesmo usando o braço arrastado no eixo traseiro, não vai fazer feio na hora de entregar conforto. Também tem uma boa altura do solo, principalmente nessa versão Adventure, né, tem a suspensão elevada, boa capacidade de porta-malas e sim, é uma das mais procuradas do segmento nessa versão aventureira. É um carro de boa revenda que cai pouco de preço ao longo dos anos, mas de consumo elevado. Aqueles apliques plásticos externos, né, para dar aquele visual mais parrudo, aventureiro, cobram seu preço também. São mais caros de serem repostos aí caso você quebre algum deles. Além disso, espaço interno traseiro ainda é de carro compacto. Adultos mais altos vão se incomodar um pouco para viajar no banco de trás.
e ele vem com step localizado embaixo do veículo, que é de pior acesso. Quarto da lista, para você que quer um sedã com um pouco mais de espaço interno, dá para pensar no Ford Fiesta 1.6 Flex Manual 2008, tabela R$ 23.363. O motor aqui é o Zetec Rocan, que tem um diferencial de ser sincronizado por corrente. Então aqui, diferente de todos os outros que eu falei anteriormente, que você precisa trocar a correia dentada periodicamente, no Fiesta você não precisa se preocupar com isso. O que você tem que se preocupar com esse motor é na questão do arrefecimento. É muito comum dele passar por problemas de superaquecimento se não tiver tido os devidos cuidados, principalmente com o uso do líquido correto, com aditivo e água desmineralizada na proporção correta. Se você pegar um carro desse que ele estiver usando água de torneira, já deu uma geral completa. Troque o líquido, cavalete d'água, bomba d'água, válvula termostática, dê uma limpa nesse sistema e você vai ter um motor confiável por muito tempo. Que entrega, sim, bons números de desempenho para o peso de carroceria. Não é um carro lento, pelo contrário, vai ter boas respostas, principalmente em baixas rotações, com câmbio manual de 5 marchas, de engates mais justos, precisos, alavanca até um pouco mais altinho, que passa mais conforto. Porta-malas tem bons 478 litros de capacidade, aqui sim, para você levar bagagens da família toda, não vai ter maiores dificuldades. E ainda vem com banco traseiro rebatível bipartido e abertura pantográfica da tampa. Então, você pode lotar esse porta-malas e baixar a tampa que não vai correr o risco de danificar nada. Pneus 1756514, fáceis de encontrar. E o consumo desse carro, ele é muito bom, principalmente na estrada. É um motorzinho bem eficiente para você viajar aí, sem sombra de dúvidas. Só não é muito bom na questão da lista de equipamentos. É um carro que podia vir com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, farol dianteiro de neblina e um CD player. E é só. Nenhum item especial aqui, diferente, né, dos que eu falei anteriormente. Ele vinha só com o mínimo, o básico, o essencial. Nessa época a Ford estava um pouco espartana, hein, com relação a equipamentos nos seus carros mais compactos, infelizmente. Mas é um carro de melhor espaço interno para quem vai no banco traseiro, teto um pouco mais alto, que é bem legal, porta-malas de boa capacidade, como eu mencionei, carro de posição mais altinha de guiar, mais ergonômico, comandos todos muito bem localizados, é verdade. É um carro que passa um bom nível de conforto ao rodar também, sem perder em estabilidade, o que é legal. Tem uma suspensão bem equilibrada entre as duas características. Por essas e outras razões, o Fiesta entrega uma melhor relação custo-benefício. Talvez não tanto com relação à tecnologia embarcada, mas você consegue pegar um carro bem interessante no ano de fabricação ok, sem gastar tanta grana. Mas o acabamento aqui já é pior. Plástico duro, faz ruído com o passar do tempo, inclusive tem vários pênaltis ali na finalização desse acabamento, parafusos aparecendo ali nos forros de porta, rebarbas aparentes entre os encaixes das peças, então eu diria que aqui é um dos piores acabamentos de época, infelizmente. Muito comum também dessa linha Fiesta, tanto hatch quanto sedã, passar por problemas de folga em caixa de direção, o que é outro item para você verificar quando estiver olhando um carro desse usado para comprar. Não compre nenhum carro usado sem fazer antes um test drive. Também, claro que ele vai passar por certa escassez de peças de acabamento externas, principalmente um carro que não vendeu tanto assim comparado com os concorrentes e já saiu de linha há um bom tempo. Então, paciência quando precisar comprar algum item exclusivo aí do Fiesta. Também ele vem com aquele clássico limpador direito, torto. Ele fica bem aparente ali. Foi uma falha de projeto de época, não ficou legal e acaba matando um pouco o design dianteiro desse carro. E, naturalmente, o Fiesta vai ter uma certa dificuldade quando você tentar revendê-lo. Comparado aí com o Voyage, com o Siena, esse Ford aqui vai ficar um pouco mais garrado aí quando você procurar um comprador. Segunda parte do nosso vídeo agora, vamos falar de carros de porte um pouco maior para você que quer um hatch médio mais confortável, com melhor acabamento, melhor espaço interno. Chevrolet Astra Elegance 2.0 Flex, manual ano 2007, tabela 24.800. O motor GM Família 2 aqui, que eu já fiz um vídeo completo falando sobre os detalhes de projeto dele, pontos de atenção principais para você ficar ligado antes de comprar qualquer carro com esse motor. Vou deixar um link na descrição para você conferir. Mas aqui já na sua versão Flex ele entrega ótimos números de desempenho para o peso de carroceria, que nem é tão alto assim nesse hatch de porte médio. O Astra aqui vai ter boas respostas ao acelerar, ao retomar velocidade, até porque ele vem com um câmbio manual de 5 marchas de relações um pouco mais encurtadas para dar essa agilidade extra e com engates de alavanca bem mais justos e precisos.
Porta-malas 370 litros de capacidade, ok para um hatch médio de época, e ainda vem com banco traseiro rebatível e bipartido de série. Pneus 195/60/15, fáceis de encontrar, e o consumo naturalmente vai ser um pouco mais elevado, como todo bom GM Família 2. Não dá para esperar um carro econômico. Mas ele vem de série equipado nessa versão elegância, com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, retrovisor fotocrômico, faróis dianteiros de neblina, duplo airbag frontal, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, porém apoio de cabeça só para quem vai nas laterais do banco traseiro. E claro, os dois dianteiros, né? Além do CD Player. Então aqui ele ficou devendo, principalmente por não oferecer os freios ABS, mesmo como opcional deveria ter disponível aqui para o Astra, que entrega-se uma ótima confiabilidade mecânica, um dos 2.0 mais confiáveis que temos hoje no mercado de usados, e não só em motor, mas câmbio, suspensão, freios, é um carro bem confiável aí, com certeza. Preços de peças de reposição não são caros, mesmo para um veículo de porte médio, é tranquilo de manter sim. Ótimo desempenho, com bom nível de conforto ao rodar, sem perder em estabilidade. É um carro que curva ainda com muita segurança, com tranquilidade. Versão elegância, tem uma qualidade de acabamento interno melhor, painel soft touch, bancos em tecido de boa qualidade, espaço interno traseiro também ele é muito bom e é um carro de boa relação custo-benefício, até porque ele já vinha muito bem equipado de série, mas em detrimento de você ter um consumo de combustível um pouco mais elevado e também de ser um carro um pouco baixo em relação ao solo cuidado em entradas e saídas de rampas de garagem principalmente. Para você que quer um sedã médio de melhor relação custo-benefício, dá para pensar no Ford Focus Guia 2.0 16 válvulas gasolina manual 2007. Tabela R$ 22.068. Aqui vem com o motor Duratec 2.0, outro sincronizado por corrente, então aqui você também não precisa se preocupar com a troca de correia dentada, com o coletor de admissão de geometria variável, então ele vai entregar já um bom torque em baixos giros. Também bons números de potência máxima e torque máximo, como você pode observar. Mesmo para um carro um pouco mais pesado, ainda assim vai ter um desempenho exemplar. O câmbio manual de 5 marchas e B5 também entrega excelentes engates, assim como eu falei lá no Fiesta. O porta-malas dessa versão sedã tem 477 litros de capacidade, o que é muito bom. Vem com banco traseiro rebatível e bipartido e abertura pantográfica da tampa, né? Se o Fiesta tinha, o mínimo que se espera é que o Focus também tenha, né? Pneus 95/60/15, também fáceis de encontrar, uma das medidas mais comuns aí para aro 15. E o consumo para esse motor 2.0, ele é razoável, não é ainda um carro econômico, mas não vai ser talvez tão beberrão quanto o Astra. Ele vai ter um consumo ligeiramente melhor. E nessa versão guia top de linha já vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo, né? Vidros, travas, retrovisores, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático, computador de bordo, faróis e lanternas de neblina, bancos em couro, duplo airbag frontal, freios ABS e o CD Player com volante multifuncional. O único opcional disponível aqui era o teto solar. É um carro que entrega assim, uma excelente estabilidade, mérito de uma suspensão independente no eixo traseiro, multilink, que, claro, vai cobrar seu preço. Ela vai passar conforto e estabilidade exemplares, mas quando você precisar trocar buchas hidráulicas ali que são em maior quantidade e são bem mais caras, prepare o bolso. É uma suspensão que exige alinhamento periódico preventivo, então aqui você vai fazer alinhamento no eixo dianteiro e no eixo traseiro. Além disso, um carro bem prazeroso de guiar, comandos todos muito bem localizados, você se senta ali um pouco mais baixo no cockpit, braços e pernas mais esticados, o que é bem legal. Carro bem equipado, bom nível de tecnologia embarcada, também entrega um bom nível de acabamento interno, painel, forros de porta, bancos, boa capacidade de porta-malas, e aqui temos sim um ótimo exemplo de boa relação custo-benefício, mas em detrimento de você ficar ligado, porque esses Focus geralmente têm problemas de vazamento de combustível. É algo para você ficar ligado se a unidade que você está olhando para comprar não está passando por esse tipo de problema. É outro baixo em relação ao solo. Peças de acabamento aqui já são mais caras um pouco. Peças mecânicas também. Esses motores 2.0 Duratec têm um custo de manutenção mais alto comparado com os 2.0 GM Família 2. Também é um carro de revenda um pouco mais difícil comparado com praticamente todos os seus concorrentes aí mais conhecidos. Sétimo da lista, para você que quer uma outra opção de hatch médio frente ao Astra, um pouco mais novo, dá para pensar no Nissan Tiida SL 1.8 Flex manual 2009, tabela R$ 26.122. Aqui eu tive que exceder um pouco a nossa linha de corte para colocar esse Nissan com um motor de excelente desempenho, que é o MR18DE, que também é sincronizado por corrente. Bem interessante, mesmo para um carro um pouco pesado, ele ainda vai entregar um bom desempenho, um carro de boa resposta até
até em baixas rotações, porque ele vem com variador de fase para o comando da admissão. O câmbio é manual de 6 marchas, então ele tem uma sexta marcha extra para te dar um pouco mais de economia de combustível na estrada, baixar um pouco o giro. Porém, o porta-malas é pequeno demais. 289 litros é praticamente um hatch compacto e vem com banco traseiro rebatível e bipartido de série, mas se você tiver com 3 passageiros no banco de trás, esquece capacidade de porta-malas, não vai dar para levar bagagens da família toda em uma viagem mais longa. Os pneus 856-515 também são até tranquilos de você encontrar aí para repor. E o consumo de combustível também é bom se tratando de um hatch médio com motor 1.8. Lista de equipamentos de série dessa versão top de linha SL: direção elétrica com ajuste de altura da coluna, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos em couro, controlador de velocidade, teto solar, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e CD player com volante multifuncional. Lista bem interessante, vários itens aí difíceis de ver num carro desse ano modelo. Além disso, é um carro que entrega um bom acabamento interno, como vários Nissan de época, de porte médio, assim como o Sentra também. Bom espaço interno traseiro e sim, é um carro de boa relação custo-benefício, entrega bastante pelo ano de fabricação e pelo seu valor de mercado. Mas em detrimento de ter peças de acabamento, principalmente externas, um pouco mais caras. É um carro que vinha importado do México, então naturalmente vai ter um custo um pouco maior de peças de reposição. Eu não falei lá no Focus, mas ele também vinha importado, só que da Argentina. Mesmo problema de peças de acabamento um pouco mais caras, infelizmente. O Tida também tem alguns relatos de folga em caixa de direção, algo para você verificar quando estiver olhando um carro desse para comprar. Defletor inferior ali do assoalho para isolar o escapamento, ele também costuma soltar as porcas de fixação, algo para você verificar também. Tem recall em aberto para as unidades fabricadas entre os anos de 2007 e 2012 com relação aos airbags. Também é um carro que tem uma sexta marcha, como eu falei, mas ela poderia ser um pouco mais alongada. Ela é uma quinta marcha de um câmbio convencional, um pouquinho mais alongada. Então, na estrada, talvez não faça tanta diferença assim no consumo. Tem a sexta marcha, é melhor do que se fosse um câmbio de 5 marchas, mas poderia ser melhor ainda. É o que eu tenho para dizer sobre isso. Além disso, ele falta ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, algo importante que eu considero que tenha em todos os carros. É um carro também de frente baixa, raspa a dianteira ali com facilidade na entrada e saída de rampa de garagem. Não homologado para receber reboque, o carretinha não dá para puxar um trailer com ele. E naturalmente o Tida vai ter uma revenda mais difícil. Um carro que vendeu pouco aí no mercado quando era novo, então hoje como usado é mais raro ainda de se ver um rodando por aí. Oitavo da lista para você que quer um sedã médio de melhor facilidade de revenda. Honda Civic LXL 1.7 gasolina manual 2005, tabela R$ 23.855. Aqui ele vem com o motor D17Z3, para quem conhece dos códigos Honda sabe de que motor é esse que eu estou falando, né? Aqui é o VTEC, né, que vem com o variador de fase para as válvulas de admissão. É um motor de comando simples no cabeçote, sincronizado ainda por correia dentada, então aqui você tem que trocar essa correia periodicamente. Mas entrega bons números de desempenho, tanto em potência quanto em torque, para um sedã médio leve, relativamente falando. Então a relação de peso-potência fica muito boa para dar retomadas de velocidade bem satisfatórias e ainda combinado com câmbio manual de 5 marchas de engates justos, curtos, precisos. É um carro bem prazeroso de guiar e com certeza. O porta-malas tem 402 litros de capacidade, ele é ok para um sedã, mas praticamente todos os seus concorrentes tinham porta-malas maiores. Pelo menos aqui tem o banco traseiro rebatível bipartido de série. Pneus 1856515, fáceis de encontrar, perfil mais alto, mesmas medidas lá do Nissan que eu acabei de falar. E é um carro bem econômico, tanto em números oficiais quanto na prática. Se você souber levar esse carro na estrada de forma tranquila, vai se surpreender positivamente com as suas médias. E essa versão intermediária LXL vinha de série com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para quem vai nas laterais do banco traseiro, duplo airbag frontal, freios ABS e o CD player. A única opção disponível aqui eram os bancos em couro. Então um carro bem interessante. Claro que não é o mais bem equipado da categoria da sua época, mas não faz feio. Ele tem ali o mínimo, o essencial. E entrega também uma excelente estabilidade, outro com suspensão independente nas 4 rodas, usando um sistema um pouco diferente do Focus. Aqui ele usa o sistema duplo A, ou braços sobrepostos. Também vai dar um custo de manutenção mais elevado. Bom espaço interno traseiro. Assoalho ali ele é plano, inclusive, então bom para quem vai até no meio do banco de trás. Bom acabamento interno,
painel com material macio toque, bancos em material também de ótima qualidade, e é um carro de boa facilidade de revenda desde que esteja bem cuidado, desde que você faça as manutenções em dia. É um veículo bem procurado hoje aí no mercado de usados nessa faixa de preço. Mas em detrimento dessa suspensão, como eu disse, ela não entregar um bom nível de conforto ao rodar. É um carro de batida mais seca, mais rígida. Aqui é para quem quer mais feeling, mais percepção ao volante, uma pegada mais esportiva ao guiar. Esse carro vai entregar. Em conforto, já vai ficar devendo bastante. Esse motor também exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo, a manutenção extra comparado com vários outros que eu falei até o momento. Senão, ele acaba perdendo potência e gastando mais combustível. É interessante fazer essa revisão no máximo a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos. Também é um carro baixo em relação ao solo, então cuidado aí em lombadas mais altas. E para quem fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, na verdade, e aqui eu vou falar de um carro de excelente relação custo-benefício, que talvez não seja de melhor revenda, mas entrega um bom nível de tecnologia embarcada e é um carro que você consegue pegar um pouco mais novo. Fiat Linea HLX 1.8 Flex Manual 2010, tabela R$ 23.249. Aqui, nessa época, ele começou a vir equipado com os motores 1.8 e-torque, que ficou vários anos aí na linha Fiat, equipando vários outros modelos, e é um motor bem confiável e resistente, sincronizado por corrente, outro aqui de menor dificuldade para você manter, uma manutenção a menos para você se preocupar, e entrega bons números de desempenho sim, potência e torque para um carro relativamente pesado, né? Não é ainda um sedã médio de fato, mas é um carro pesado. Então ele ainda vai ter uma boa resposta, desde que você leve esse giro acima dos 4.000 RPMs, porque é um motor que não usa variador de fase, não tem coletor de admissão de geometria variável, então ele não entrega uma boa faixa de torque em 2.000, 3.000 RPMs. Você tem que levar lá nos 4.500 para ver esse torque máximo. E com isso é um motor que exige um pouco mais que você estique as marchas, consequentemente o consumo de combustível não vai ser muito bom, tanto dentro de cidade quanto na estrada. Além disso, o câmbio manual de 5 marchas ele também tem uns engates mais imprecisos, como todo bom Fiat, né? Entretanto, o porta-malas é muito bom, tem 500 litros de capacidade, vem com banco traseiro rebatível bipartido de série e abertura pantográfica da tampa. Pneus 9565-15, fáceis de encontrar, perfil mais alto, favorecendo o conforto ao rodar. E nessa versão HLX vem equipado de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e o CD Player com volante multifuncional. Além disso, podia vir equipado com vários itens interessantes. Ar-condicionado digital, bancos em couro, controlador de velocidade, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag lateral, mas duplo airbag de cortina, sensores de estacionamento traseiros e, além disso, esse sistema de som podia ser um pouco mais tecnológico. Dava para equipar com entrada USB, conexão Bluetooth e também um navegador de GPS. Não é uma central multimídia, mas ele informava ali as direções para você virar à esquerda, virar à direita na própria tela do computador de bordo, o que era uma grande novidade para a época, para esse ano de 2010. Então, eu diria que aqui é um dos carros de maior nível de tecnologia embarcada que você vai conseguir pegar nessa faixa de preço aí dos R$ 25.000. Eu diria que a Fiat sempre se destacou com relação a isso, né? Entregar bons equipamentos comparado com seus concorrentes. Além disso, o Linea entrega-se um bom nível de acabamento interno, com um espaço interno traseiro razoável, não tão bom talvez quanto um sedã médio de fato, mas ele estava um degrau acima de um compacto. Além disso, confortável rodar, suspensão mais voltada para essa característica. Não é um carro tão ruim de estabilidade, né? Ele tem sim uma certa segurança em curvas, mas nem se compara com um Civic aí que eu acabei de falar, por exemplo. Além disso, posição mais altinha de guiar, né? Não é a proposta desse carro passar esportividade, ele passa sim conforto para fazer uma longa viagem. Uma das melhores listas de equipamentos, como eu disse, por essas outras razões, boa relação custo-benefício com certeza. Mas em detrimento, como eu disse, de um consumo de combustível mais elevado, também é um carro para você pegar sempre com câmbio manual. Tinha opção do câmbio automatizado Duologic, que deu vários problemas de quebras, de trancos em trocas de marchas. É um câmbio que exige um cuidado extra, exige manutenção e você vai ter um gasto a mais. Então, pegue esse carro sempre com câmbio manual.
E saiba que é um carro de revenda mais difícil, não é à toa que ele está aí barato, né? Olha, 2010 no mesmo preço de um Fiesta 2008, né? Que não entrega nem de perto a mesma boa lista de equipamentos. Mas o Fiat aqui acabou desvalorizando mais. Então, paciência quando quiser revendê-lo. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro na faixa dos 25 mil que eu não trouxe nesse vídeo? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse mesmo formato para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.